você tem uma experiência, um know-how, né, de câmbio no Brasil. Sim. E quando você veio para cá, você poderia fazer outras coisas, mas você decidiu continuar. E muitas pessoas têm medo, né, às vezes porque, não, eu tenho que fazer outra coisa, ou como eu vou fazer aquilo que eu fazia no Brasil. É lógico que você trabalha com o mercado internacional, mas existe aí uma adaptação. Tem que entender o mercado, tem que entender o que aquelas pessoas precisam. Como foi para você essa transição de carreira, vamos dizer assim, você não mudou de carreira, mas você mudou de país e isso impactou nos seus resultados, e graças a Deus de forma positiva. Positiva, sem dúvida. Então, na verdade, isso era uma preocupação que eu tinha na época, né? Então Todos têm, né? Então isso é muito interessante a gente falar, porque o nosso sustento, o nosso trabalho, ele nos traz realização, ele nos traz segurança financeira e é um pilar importantíssimo da gente pensar no nossa transição de vida, né? Com certeza. Esse dever de casa eu fiz ele muito bem feito, né? Eu estruturei a empresa no Brasil de forma que eu pudesse tocar ela à distância, porque eu não queria chegar nos Estados Unidos e depender de fazer qualquer negócio aqui acontecer para que eu sobrevivesse dele a partir do mês seguinte, porque quem faz isso, assim, a chance de dar errado é muito maior do que de dar certo. Então, a minha ideia foi, deixa eu estruturar a empresa para eu conseguir tocar ela à distância, e aí eu fiz isso ao longo do período que a gente ficou aguardando o nosso processo. Deu tempo de eu estruturar bem. Então, quando eu cheguei aqui e comecei a tocar à distância, óbvio que eu comecei a olhar para o mercado local e imaginar o que eu poderia fazer aqui também, de algum tipo de investimento, algum tipo de negócio, até com algum amigo e tudo, que pudesse ter uma renda em dólar e tal, para ter mais segurança, aquela coisa toda, né? Só que, felizmente, no nosso caso, quando eu cheguei aqui, eu já abri um braço da empresa aqui imediatamente, 6 meses depois, esse braço já estava rodando. É um braço de captação de cliente, né? Um braço comercial, porque a operação de câmbio, a gente trata da legislação de câmbio Brasil, então o nosso operacional é todo Brasil. Esse braço, ele começou a prosperar muito, porque, como eu falei, felizmente eu vim por um lugar que existe uma demanda muito grande de brasileiros que precisam transferir os seus recursos do Brasil para cá, daqui para o Brasil. É claro, assim, a nossa operação, ela é uma operação que assessora os clientes, pessoas físicas e jurídicas que precisam transferir seus recursos do Brasil para o mundo inteiro e do mundo inteiro para o Brasil. Mas, obviamente, que a gente é muito mais forte Brasil e Estados Unidos, porque é onde a gente está posicionado. E esse braço prosperou bastante e eu, obviamente, fiquei muito ocupado mesmo, né, com a minha operação, e eu venho tocando ela desde então até hoje. Obviamente que você tem que tomar muito cuidado com quem você se relaciona, com quem você está fazendo negócio, tem que conhecer e tudo mais, mas existem boas possibilidades. É que é um país que, se você quer fazer a coisa certa e bem feita, você vai prosperar. Quer arregaçar as mangas e trabalhar direito. Trabalhar sério, Trabalhar sério e tal. Mas, como eu te falei, eu realmente, a minha operação é uma operação que ela é suficiente, mas como a gente está aqui, a gente não vai perder as oportunidades. E olhar para o mercado local, entender o mercado e entender também a cabeça dos seus clientes, porque uma vez que você está inserido nesse mercado, que você busca proximidade com esse público empresário, você começa também poder trazer soluções para essas pessoas, né? Sim, com certeza. Eu tenho casos de cliente que eu falei 2 anos antes de fechar o primeiro negócio, e quando fechou o primeiro negócio já era amigo, e você acaba se tornando referência, faz um trabalho sério e se torna referência. Então, por exemplo, eu tenho clientes que estão no processo de vir para os Estados Unidos, né? Ainda não estão aqui estabelecidos, não estão morando aqui. Por exemplo, Marcos, eu queria saber como que eu faço planejamento, por exemplo, pré-migratório. Falar, não, tem aqui a Márcia que eu posso te apresentar, como é o caso, né? Que a gente, enfim, vive isso no nosso dia a dia. E diversas áreas, né? Porque, obviamente, que com o tempo que a gente tem hoje dos Estados Unidos, a gente conhece, né? Pessoas sérias na maioria das áreas que o imigrante vai precisar, né? Então a gente consegue ajudar bastante. E como é importante essa questão do relacionamento, né? Da gente não se preocupar de ter um retorno imediato, porque na verdade cada pessoa que eu conheço de fato, de forma genuína, que eu tenho a oportunidade de conhecer a história, como você falou, às vezes o cliente demora 2 anos para fazer o primeiro serviço com você, a primeira compra com você, mas quando ele compra, porque ali ele entendeu que você é referência para ele, que quando ele precisar é com você que ele vai fazer. E às vezes as pessoas negligenciam o relacionamento. E eu sei que esse é um diferencial da In-Out, né? Sem dúvida. Que é o diferencial do atendimento. Um atendimento personalizado, um atendimento que, mesmo que a pessoa ainda não seja seu cliente, você vai estar respondendo as dúvidas, vai tirando as dúvidas, vai atendendo, já começa o atendimento. Sim, com certeza. Até costumo dizer que esse é o nosso principal diferencial. É o atendimento personalizado, 100% humanizado. Então, assim, a gente preocupa demais com o tempo de resposta, para não deixar o cliente na expectativa de uma pergunta demorar muito para ser respondida, porque obviamente que quem está olhando para isso está ansioso. Está ansioso, até porque o câmbio ele oscila muito, o
preço, então se demorar muito a pessoa fica, né, nervosa lá do outro lado. O atendimento personalizado, ele consiste em a gente se conhecer melhor, entender a estrutura também para poder criar, construir o melhor caminho, para ele trazer o recurso para a compra da casa, trazer o recurso que vai estar aqui para a sobrevivência dele no primeiro momento, ou para outros tipos de investimento, porque aí você tem diversas modalidades de câmbio, né? Então você tem, por exemplo, pegando um exemplo prático aqui, se a pessoa física é residente fiscal no Brasil, tem uma conta em seu nome aqui nos Estados Unidos, ele vai transferir um recurso do Brasil para cá, dele para ele mesmo, ele paga um IOF de 1,10%, né? E se ele quer, por exemplo, comprar um imóvel, tem caminhos para que ele possa fazer esse câmbio sem precisar passar pela conta dele, e aí nesse caso aí ele vai pagar legalmente, dentro da lei, conforme as regras do Banco Central do Brasil, um IOF mais barato, que é de 0,38%. Você imagina que aí a gente tem economia de 0,72%, que são $720 a cada $100 mil. E não tem casa aqui hoje que você vai comprar, você não vai gastar pelo menos $100 mil para dar de entrada, alguma coisa assim, entendeu? Então, são economias interessantes, importantes, são caminhos mais inteligentes, e aí é onde a gente fala que o atendimento personalizado, ele traz essa possibilidade, sem contar agilidade, custo, tudo que a gente se preocupa, né? Hoje a gente faz um cadastro pessoa física em 3, 4 horas, a gente aprova um cadastro pessoa física, então a gente entra com a necessidade, com a demanda, a gente consegue ser muito rápido, né? Para deixar tudo pronto, que às vezes ele tá com uma oportunidade que ele não quer perder, ou o câmbio tá baixo, não é o caso agora, mas ou o câmbio tá baixo, ele também não quer perder aquela oportunidade, e aí tem muita coisa que dá para fazer, tem muita coisa que dá para estruturar. E também não deixa de ser uma certa consultoria, vamos dizer assim, né? Eu sou cliente do Marcos também, e muitas vezes já presenciei, às vezes a gente tá ali tentando negociar um câmbio, e a pessoa do atendimento, que muitas vezes é ele, mas tá, meia equipe dele é igualzinho, mas você precisa de tudo isso mesmo agora, que o câmbio tá alto, não dá para mandar um pouquinho hoje, então assim, faz um preço médio, né? É até isso, assim, sabe? Esse cuidado, porque, né, se você for ver, não é problema da pessoa, né? Tipo, né? É seu. Mas é o cuidado de realmente orientar. Não só fazer a operação, que é porque o cliente pede, mas orientar para entender se aquele realmente é aquilo que o cliente precisa mesmo, se ele não pode ter um caminho melhor. Tanto no caso do câmbio alto, fazia só aquilo que realmente é necessário para buscar oportunidades melhores e buscar fazer um preço médio em cima do valor total que precisa ser transferido. E aí, no final das contas, isso aí é melhor para o bolso, melhor até para o psicológico também, né? Não comprei tudo, depois caiu, puxa, podia ter esperado, não. E também a questão do contrário, às vezes o dólar está num momento muito bom, barato para o cara que está comprando, que quer investir aqui. Obviamente também tem a mão inversa, que é quando o dólar está alto é melhor, mas no caso do comprador, eventualmente ele quer aproveitar a oportunidade, que ele sabe que ele vai investir aqui, mas o investimento dele ainda não está pronto, ou seja, ele ainda não encontrou imóvel, ele não está pronto para fechar o câmbio. Mas ele fala assim, não, mas se eu pudesse dolarizar meu patrimônio, meu capital hoje, eu gostaria, né? Para que no momento que eu achar minha casa, por exemplo, eu poder pagar no câmbio de hoje. Se esse câmbio sobe, a gente consegue, né? Garantir aquele câmbio para ele. Tem caminho para isso, para que ele possa aguardar. No momento que ele achar, por exemplo, o imóvel que ele está querendo comprar, ele já tem dólar e não real, entendeu? Então, quer dizer, e comprou lá naquele momento que ele achava que era bom. Esse é o atendimento personalizado, que a gente vai entender o cliente, vai entender a expectativa, a vontade, a necessidade, tudo. Para que a gente possa construir o melhor caminho. Os riscos, olha, isso aqui não é legal, isso aqui pode te dar problema lá na frente. Sem dúvida nenhuma. Até alertando, assim, desses cuidados.